Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 2 de junho de 2025, a nossa segunda-feira, que é março na Champions. Bom, tropa, segundo amanhã, aquela gradezinha fraca, né? Mas tem algumas coisinhas aqui que pode ser interessante. Só antes da gente começar, falando sobre ontem, que amasso na Champions. Que isso, a maior goleada da história da final da Champions. Um jogo sem graça, 2-0 já estava, 15 minutos já estava 2-0. E já estava geralmente gastando já. Você não falou da Inter? Você não falou que a Inter ia fazer frente? Falei, pô, me surpreendi. Acho que nem o torcedor do PSG esperava isso não. 5, que isso. Mas faz parte, né? Eu falei, PSG estava jogando melhor, mas pô, a Inter é cascuda pra caramba, acostumada já, tricampeã, defesa. A de 1000 e poucos minutos que jogados na Champions, a Inter só tinha ficado atrás do placar durante 15. Mas, pô, o PSG tirou onda, hein? Quem diria? Teve que sair todas as contratações milionárias, né? Desde o Ibra até o Mbappé, para eles conseguirem, mas muito merecido. Mas vamos embora. 4h15 da tarde a gente vai falar de Liga da Islândia, a gente vai falar de Valur contra Fram. Jogo bastante interessante. Tá, o Valur que é um grande time, chegou a pegar uma sequência legal ali de títulos durante um período. Acho que há 4 anos atrás foi o último título do Valur, 4 ou 3 anos atrás. Só que, pô, essas últimas temporadas o Valur não tá engrenando. Vamos ver se dessa vez vai. 9 jogos, ganhou 4, empatou 3, perdeu 2, fez 20 gols em 9 jogos e sofreu 12. Pega o Frank em 9 jogos, fez 15 gols e sofreu 15, é uma média muito legal. Vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas. O Valur teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos e o Fram em 6 dos últimos 8 jogos. Coisa bastante interessante. Quando elas se enfrentam, a gente teve o ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos. Então, vamos lá, sem ficar em cima do muro. O que eu gosto para esse jogo? Eu gosto do 2,5. Tá pagando um pouco, mas eu acho que pode ser interessante. Tá pagando 1,35 mais 2 gols e meio. Tá pensando numa dupla aí, pode ser legal. O ambas marcam tá pagando 1,52. Eu também gosto. Se você juntar o 2,5 com ambas marcam, não cria aposta, já dá um 1,65 mais ou menos. Pô, de novo, o Valur em 9 jogos fez 20 gols. Média de mais de 2 gols feitos por partida. Mas sofreu 12. Então ele sofreu mais de um gol por partida. E o Fram em 9 jogos, 15-15. Se somar aqui dá 30, pô, a média é muito alta. Pô, média mais de 3 por partida, só que sofrendo e fazendo. Então, para mim, é um cenário para gols. Por mais que eu acredite que o Valur é favorito, deva ganhar o jogo, joga dentro de casa, vem de 2 vitórias seguidas, mas para mim, aqui é um cenário que eu buscaria mais, até porque é o campeonato islandês, né? Eu pegaria mais esses gols aqui. E vamos fechar com o Brasileirão, Série B, 2 joguinhos. 7h da noite eu tenho Chapecoense contra Amazonas. Vamos entender aqui. Vamos pegar os últimos jogos. Chapecoense dos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 2, empatou 1. O Amazonas dos últimos 5 jogos ganhou o último, mas vinha de 4 jogos sem ganhar, né? 3 empates e 1 derrota. Olhando aqui a classificação, Chapecoense em 9 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, fez 10 gols só e sofreu 9. E o Amazonas na zona do rebaixamento, dos 9 jogos que fez, só ganhou 1. Que foi o último, né? Empatou 4, perdeu 4, fez apenas 6 gols em 9 jogos e sofreu 10. Vamos olhar aqui o que tem de interessante pra gente. Chapecoense é fogo, né? Porque tu empata, tu não tá ganhando. Mas se tu ganha, esse empate conta como uma não derrota. E o Amazonas está aí, 3 jogos sem perder. Chapecoense vem sofrendo gols há 5 jogos consecutivos. Amazonas, dos últimos 6 jogos, em todos os 6 a gente teve menos de 2 gols e meio. Já a Chape dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. 2 equipes aí não de muitos cartões. Então vamos lá. Para esse jogo aqui, o que eu gosto? Sendo honesto, gosto de um jogo de poucos gols. Eu gosto de um jogo de menos de 3 gols e meio, que é para não sair 4 gols. Então a gente pode ter um jogo de 1-0, 1-1, 2-1, 3-0, 0-0, só não podem sair 4 gols. Eu gosto. O segundo cenário, para mim, seria um cenário até um pouco mais ousado, que é o menos de 2 gols e meio, que aí é para não sair 3 gols no jogo.
pode ser interessante, até porque o Amazonas vem cumprindo essa linha aí com bastante tranquilidade. Então, para mim, é um jogo de poucos gols aqui, principalmente pelo estilo de jogo do Amazonas. Vamos lá, Paysandu. Paysandu joga contra o Criciúma, 9 horas da noite. Vamos entender aí como vem o momento das duas. É o penúltimo e é o último da Série B, né? Então, ou vai ser um jogo muito bom, de desespero ali, as duas indo para cima, ou vai ser um jogo muito ruim. Eu acho que não vai ser um jogo bom ou médio, tá ligado? É um jogo 8-80, porque ou vai ser um desespero, ou então vai ser um jogo que reflete a posição das duas equipes. O Criciúma, dos últimos 5 jogos, perdeu 3. Não vou nem passar aqui os últimos 5 jogos, né? Vamos passar logo aqui a tabela. O Paysandu ainda não venceu. Em 9 jogos, 0 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Fez apenas 5 gols em 9 jogos e sofreu 12. Já o Criciúma só ganhou 1, empatou 3, perdeu também 5, fez 9 gols e sofreu 10. Vamos dar uma olhada aqui do que tem de interessante. O Criciúma aí vem perdendo a 3 jogos seguidos. O Paysandu não ganhou ainda. O Criciúma não marcou gols nos últimos 4 jogos. Caraca! Vamos lá, tropa. Aqui eu vou ficar em cima do muro, não. Para mim também é jogo de poucos gols. E eu não acho que vai ser esse desespero. Eu acho que vai ser mais o reflexo das duas equipes mesmo, que não vem jogando bem. Criciúma tá 4 jogos sem fazer gol. Não tem como eu entrar em gols aqui. Eu tenho que entrar em menos gols. Tá bom? Então, menos de 3 gols e meio, para pensando num bilhete. E o menos de 2 gols e meio aqui pode ser interessante também. Aqui não tem como eu buscar gols de 2 times que não marcam gols. Pode ser o jogo de 10-10 aqui, mas a probabilidade é de não sair. Beleza? Então é isso, tropa. Fechamos o nosso jogo de segunda-feira. A gradezinha fraca, mas tem coisa interessante, principalmente pensando no bilhete. Acho que é até mais interessante do que pensar numa entrada simples, a não ser que aquele ambas com 2,5 do valor, ele chega forte para mim. Então, nos vemos amanhã. Tamo junto, muita fé pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo mais de 2 gols e meio entre Valor e Fran. E para fechar, menos 3 gols e meio entre Chapecoense e Amazonas. Essa é a nossa duplinha de total de 1,63 de odds. Sempre bom para dobrar o nosso investimento ao próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.